Capítulo 15. Blackmore Hall, York City, 1999. Uma nevasca inclemente caía sobre a região enquanto Sebastian pagava o motorista do táxi e retirava a bagagem de Emilia do porta-malas. Emily se virou para observar Blackmore Hall pela primeira vez e viu uma mansão enorme sisuda em estilo gótico feita de tijolos vermelhos. Uma gárgula de pedra estava empoleirada ameaçadoramente sobre o arco que encimava a porta da frente, com um sorriso sem dentes, desgastado pelo tempo, e o topo da cabeça coberto por uma camada de neve. Era impossível fazer qualquer julgamento a respeito do lugar onde a casa fora construída. Naquele momento, a paisagem poderia ser tanto um lugar da Sibéria quanto um vilarejo inglês no meio dos pântanos do norte de York City. A paisagem estava branca, vazia e desolada até onde os olhos de Emilia podiam enxergar. Involuntariamente ela sentia calafrios, que vinham tanto do aspecto tristonho do lugar quanto do frio. "Quase não conseguimos chegar!" exclamou Sebastian. "Espero que o taxista consiga voltar para casa em segurança", ele acrescentou, enquanto o táxi lutava para voltar até a estrada principal em meio à neve que se amontoava. "Provavelmente será impossível chegar até aqui amanhã." "Está dizendo que podemos ficar presos aqui por causa da neve?" Emily disse enquanto marchavam por entre a neve, que agora já lhe alcançava as canelas, até a porta da frente. "Sim", ele confirmou. "Isso acontece quase todos os anos por aqui. Por sorte, temos um Land Rover e um vizinho com trator à nossa disposição. Quando neva nos Alpes franceses, eles sempre conseguem manter as estradas desobstruídas", comentou Emily enquanto Sebastian fechava os dedos ao redor da maçaneta esmaltada, abrindo a porta. "Diga olá para a Inglaterra, minha princesa francesa. Um lugar onde qualquer mudança inesperada do clima pode fazer o país inteiro parar", ele disse, sorrindo. "E agora, Emily, bem-vinda à minha humilde morada." Sebastian abriu a porta e eles entraram num vestíbulo que contrastava totalmente com a brancura que reinava do lado de fora. O cômodo era coberto de madeira escura, as paredes cobertas com painéis, a escadaria envernizada num tom escuro e pouco elegante, e até mesmo a imensa lareira no centro da sala exibia uma pesada moldura de mogno. Infelizmente, a lareira não estava acesa e Emily praticamente não sentiu diferença da temperatura que fazia fora da casa. "Vamos lá", disse Sebastian, deixando a bagagem de Emily ao pé da escadaria cafona. "Tenho certeza que a lareira da sala de artes estará acesa. Deixei uma mensagem para a senhora Erskine dizendo que estávamos a caminho." Ele a levou por um labirinto de corredores com as paredes cobertas em papel de parede verde escuro, adornado com pinturas a óleo que mostravam cavalos selvagens em caçadas. Abrindo uma das portas, Sebastian entrou num cômodo enorme, com paredes cobertas por um papel de parede vermelho escuro com motivos ao estilo William Morris e várias outras pinturas penduradas sem qualquer ordem aparente. "Mas que diabos!" Ele praguejou ao perceber que não havia lenha na lareira, apenas cinzas de um fogo que se apagara há tempos. "Não é o estilo dela. Espero que não tenha deixado aquela carta de demissão outra vez", suspirou Sebastian. "Mas não se preocupe, querida. Vou cuidar disso agora mesmo." Emily sentou-se, tremendo de frio, enquanto Sebastian rapidamente acendia a lareira. Seus dentes estavam batendo uns contra os outros quando ele finalmente conseguiu transformar as chamas incipientes em um fogo de tamanho considerável, e ela ficou grata por poder aquecer as mãos. "Sente-se aqui perto e descongele. Enquanto isso, vou fazer um pouco de chá e descobrir que diabos aconteceu durante o tempo em que estive fora." "Sebastian", chamou Emilia enquanto ele deixava a sala de artes. Queria saber onde ficava o banheiro mais próximo, mas apesar da porta de carvalho se fechou com um estalido atrás dele. Esperando que não demorasse muito, Emily permaneceu onde estava e deixou-se aquecer em frente ao fogo, observando, através da janela, os flocos de neve engrossarem e se transformarem em uma forte tempestade, empilhando-se do lado de fora dos vidros e sobre os parapeitos. Seu conhecimento sobre a Inglaterra era limitado.
Viajara para lá com sua mãe em algumas poucas ocasiões e se hospedara na casa de amigos em Londres. Sua visão de casas de campo inglesas aconchegantes, adornadas com grossos telhados de palha em meio a vilarejos, como os que via estampados nas caixas de chocolates finos, era algo muito distante desta casa, um monólito austero e congelante, assim como seus arredores. 20 minutos depois, Sebastião ainda não havia retornado e Emilie estava entrando em desespero. Levantou-se e se aventurou pelos corredores, abrindo portas que levavam a salas ainda mais escuras, em busca do banheiro. Finalmente, encontrou o que procurava, e a imensa tampa de madeira do vaso sanitário lhe trouxe à cabeça a imagem de um trono. Ao sair, Emilie ouviu vozes exaltadas vindas-se de algum lugar da casa. Não conseguiu identificar uma delas, mas a outra definitivamente pertencia a Sebastião. Não conseguia ouvir claramente o que estavam dizendo, mas era óbvio que ele estava extremamente irritado. Ela desejava ter perguntado mais detalhes sobre a vida de Sebastião em Yorkshire antes de embarcar num avião com ele para vir à Inglaterra. Mas as 2 semanas que se passaram desde que ele pediu sua mão em casamento foram um redemoinho de atividades. Suas conversas ficaram mais focadas no fascinante passado que compartilhavam do que no futuro que compartilhariam. Emilie disse que Jacques lhe contara a respeito da avó de Sebastião quando esteve no Château. Que história! Suspirou Sebastião. E parece que é apenas o começo. Quando você acha que Jacques poderá lhe falar mais a respeito? Ele prometeu que continuaria a história quando eu voltasse para enviar os livros da biblioteca para um lugar onde pudessem ser guardados durante a reforma, disse Emilie. Tenho certeza que sim, respondeu Sebastião, abraçando-a. Há uma bela sinergia na maneira como nossas famílias foram reunidas. Os dedos de Emilie tocaram as pérolas cor de creme que adornavam seu pescoço, as pérolas da sua mãe, lembrando-se de quando Sebastião a apresentou com o colar na manhã de seu casamento. Eu as comprei para você no leilão, querida, dissera ele enquanto prendia o colar ao redor de seu pescoço. Em seguida, beijou-a. Tem certeza de que não se importa que a cerimônia seja tão pequena? Afinal, não é realmente o estilo de casamento adequado à última pessoa da linhagem dos de Lamartinières. Tenho certeza de que metade de Paris compareceu ao casamento de seus pais, ele disse, sorrindo. Sim, e é exatamente por isso que prefiro me casar numa cerimônia discreta, respondeu Emilie, com sinceridade. Ser o centro das atenções era algo que a aterrorizava. As núpcias discretas foram a escolha perfeita. Após a cerimônia de casamento, na qual Gerard e um negociador parisiense do mercado de artes, amigo de Sebastião, assinaram os papéis como testemunhas, o contador da família dos de Lamartinières insistiu em levar todos ao Ritz para almoçar. É o mínimo que seus pais desejariam para você, Emilie, acrescentou. Gerard ofereceu um brinde à saúde dos noivos e perguntou sobre seus planos. Emilie lhe disse que ia viajar com Sebastião à Inglaterra e ficaria por lá durante as reformas do Château. Gerard se aproximou dela quando estavam deixando o Ritz e insistiu para que mantivesse contato com ele. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer, Emilie, você sabe que estarei sempre à disposição. Obrigada, Gerard. Você sempre foi muito gentil, reconheceu. Ah, Emilie. Tente se lembrar de que, mesmo sendo casada, você é a verdadeira dona do Château, assim como da receita da venda da Casa de Paris e do nome dos de Lamartinières. Gostaria de conversar com você a respeito dos detalhes da propriedade e de suas finanças no futuro, juntamente com seu marido. Sebastião me informa a respeito de tudo que eu preciso saber, respondeu-lhe Emilie. Ele é maravilhoso, Gerard, e eu não conseguiria passar por tudo isso sem a ajuda dele. Eu concordo que ele ajudou bastante, mas, mesmo assim, é muito bom poder manter sua independência, mesmo depois de casada. Especialmente na área financeira, acrescentou, antes de beijar a mão de Emilie e partir. Após algum tempo, quando Emilie já lera várias cópias antigas da revista Orsien 11, Sebastião voltou à sala de artes, com uma aparência que demonstrava, ao mesmo tempo,
irritação e arrependimento. Desculpe-me, querida. Tive que cuidar de alguns problemas. Gostaria de uma xícara de chá? Eu certamente preciso de uma, ele disse, suspirando e deslizando os dedos pelos cabelos. O que houve? Perguntou Emily, aproximando-se de Sebastian. Ele a enlaçou em seus braços. Ah, nada de especial, pelo menos para esta casa, respondeu. Bem, eu tinha razão. A senhora Erskine entregou sua demissão e foi embora, jurando nunca mais voltar. Mas ela voltará, é claro. Ela sempre volta. Porque ela foi embora. Emily, isso é algo que eu prefiro discutir na companhia de algo quente para beber, Sebastian disse. Depois que ambos tinham canecas de chá quente nas mãos e estavam confortavelmente sentados em dois enormes puffs ao redor da lareira, Sebastian começou a explicar. Quero lhe falar a respeito de meu irmão, Alex. E preciso avisá-la de que essa não é uma história que eu gosto de contar. Sinto-me mal por não haver tocado no assunto antes, mas nunca me pareceu relevante. Até hoje, pelo menos. Então, conte-me agora, pediu Emily. Certo, disse Sebastian, tomando um gole do chá. Bem, já lhe disse que nossa mãe nos deixou aqui com nossa avó quando éramos crianças e depois desapareceu pelo mundo. Alex é 18 meses mais novo do que eu. E temos personalidades completamente opostas, assim como Falk e Frederick, pelo que parece. Como você sabe, sou organizado e disciplinado, enquanto Alex. Bem, ele sempre teve um espírito livre, sempre está em busca de algo, nunca está preparado e não consegue viver uma rotina. Bem, nós dois fomos mandados para um colégio interno. Sempre gostei de ir lá e tive bons resultados, mas o lugar o atormentava, explicou Sebastian. Ele acabou sendo expulso da escola e comprometeu seu futuro numa universidade quando foi preso por dirigir embriagado. Mais tarde, quando tinha 18 anos, viajou ao exterior e não ouvimos nada a seu respeito durante alguns anos. Para onde ele foi? Perguntou Emily. Não fazíamos a menor ideia até que, certa vez, minha avó recebeu uma ligação de um hospital na França. Aparentemente, Alex teve uma overdose de heroína. Estava à beira da morte quando alguém o encontrou e ele conseguiu se salvar, suspirou Sebastian. Então, minha avó viajou até a França e o internou numa clínica particular de reabilitação aqui na Inglaterra. Para ser justo, Alex cumpriu com sua palavra, conseguiu se curar após algum tempo e voltou para casa. Depois, ele desapareceu novamente e não voltamos a vê-lo até depois que minha avó morreu. Acho que preciso de uma bebida mais forte. Quer alguma coisa? Não, obrigada, respondeu Emily. Sebastian deixou a sala e Emily se levantou para fechar as cortinas. Ao voltar a se sentar no puff e observar as chamas avermelhadas da lareira, Emily simpatizou com seu novo marido. Tinha a impressão de que o irmão não era uma boa pessoa. Sebastian voltou com um copo de gin e tônica e se deitou nos braços de Emily. Ela lhe acariciou os cabelos. E o que aconteceu depois? Perguntou. Bem, depois da morte de nossa avó, quando Alex finalmente regressou à Inglaterra e voltou a morar aqui, tivemos uma discussão séria. Ele foi até o carro e eu me ofereci para levá-lo embora, pois sabia que ele estava bêbado. Ingenuamente, entrei no carro com ele e, depois de alguns quilômetros, em uma curva particularmente traiçoeira, ele não conseguiu controlar o carro e bateu de frente contra outro veículo que vinha no sentido oposto. Meu irmão sofreu ferimentos sérios. Eu tive a sorte de escapar somente com algumas costelas quebradas, um braço quebrado e uma lesão no pescoço. Meu Deus! Emily respirou fundo. Coitado de você. Como eu disse, foi Alex que levou a pior, enfatizou Sebastian. Que triste, disse Emily, balançando a cabeça. Em seguida, olhou para ele. Você deveria ter me contado tudo isso antes, Sebastian. Sim. E lhe dado a chance de escapar de nosso casamento antes que fosse tarde demais, ele disse, com um sorriso irônico. Não. Não foi isso que eu quis dizer, repreendeu Emily.
Mas aprendi com você que compartilhar nossos problemas é algo que sempre pode nos ajudar. Sim, tem razão, concordou Sebastian. Sabe, o pior de tudo é que Alex sempre foi inteligente. Muito mais do que eu. Passava em todas as provas sem estudar enquanto eu precisei me esforçar muito para conseguir tudo o que tenho. Alex poderia ser o que quisesse se não fosse tão irresponsável e problemático. Acho que pessoas inteligentes demais sofrem tanto quanto aquelas que precisam se esforçar pelo que querem, comentou Emily. Meu pai sempre me disse que era melhor ter talentos ou dar presentes em moderação. Qualquer coisa em excesso ou em pouca quantidade traz problemas. Parece que você teve um pai muito sábio e eu gostaria muito de tê-lo conhecido. Sebastian a beijou na ponta do nariz e olhou nos olhos. Bem, aqui estamos. A história de meu irmão rebelde. Bem, imagino que você esteja faminta agora. Por que não vem comigo até a cozinha enquanto tiro algo do freezer para nós? Pelo menos, é um lugar quente. Depois, podemos ir até o quarto, que deve estar mais frio do que uma geladeira. Tenho certeza de que podemos imaginar ótimas maneiras de nos aquecer, disse Sebastian, ajudando-a a se levantar. Venha. Vamos comer alguma coisa e depois podemos subir. Enquanto a conduzia pelos corredores gelados até a cozinha, Emily sentiu que simplesmente precisava perguntar: e onde está Alex agora? Eu não lhe disse. Não, não disse, respondeu Emily. Ele está aqui, é claro. Alex mora aqui em Blackmore Hall.